Não. Ninguém tentou fazer alguma coisa, nada ainda? Como que tá a situação? Eu ainda não tentei nada, não. Beleza, se alguém tiver algum exercício, gente, fica à vontade, tá? Pra mandar aqui, mandar por algum outro lugar, que aí eu resolvo rapidão hoje e já encaminho para vocês a resolução, tá? Bom, enquanto isso, deixa eu dar uma puxadinha aqui na minha revisãozinha do PAS. Deixa eu comentar com vocês o que mais cai nessas provas. Eu tenho aqui uma imagenzinha. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Ó, aqui tem algumas informações a mais, porque eu não sei quem vai fazer PAS, PSS, PAC, tá? Então, eu estou puxando aqui. É o seguinte, tá? Na prova do PAS, do PSS e do PAC, esses são os assuntos que mais apareceram nos últimos 5 anos, tá? Então, vamos dar uma olhada em cada um desses assuntos rapidão. Vou dar uma abordagem geral e aí eu pego um outro exercício, talvez se dá um tempinho, para falar sobre os assuntos que mais caem. Bom, vamos dar uma olhada aqui primeiro no PAS. Então, até os últimos anos a prova tinha formulário. O ano passado eu não consegui olhar, tá, gente? Eu não lembrei de olhar a capa. Mas normalmente a prova tem um formuláriozinho lá, o que já dá um certo alívio para a galera que é um pouco mais desesperada na parte de exatas. Tá? Os conteúdos mais recorrentes dos últimos 5 anos foram ondulatória, tudo que envolve ondas, som, propriedades da onda, comprimento, frequência, fenômenos ondulatórios. Tá? Em geral, nada muito complicado. Tá? A parte mais complicada é quando aparece aquele movimento harmônico simples, que é aquelas equações bonitas assim, ó. X igual a cosseno de θ0 mais ômega t. Vocês lembram disso? Isso aqui de vez em quando aparece, tá? E gases ideais, o que é interessante porque gases ideais, normalmente quem cobra mais é a parte da química. Né? Vocês estudam isso na termodinâmica. Esses gases ideais aqui seria a parte das transformações gasosas, tá? Aqui. E do trabalho de um gás. Eu só estou colocando as fórmulas aqui para ver se dá uma puxada na memória de vocês, tá? Claro que vocês não precisam lembrar dessas fórmulas assim, rápido. O que eu acho que dá para dar uma estudada a mais para o PAS? Olhando a sequência de conteúdos dos últimos anos, ano passado não caiu tanto termodinâmica, primeira lei, segunda lei, máquinas térmicas, e não caiu tanto refração, a luz mudando de meio, tá sofrendo aquele desvio, a lei de Snell-Descartes, né? Fibra óptica, que é aquela parte N1, seno I, N2, opa, que coisa horrível, N2, seno R. Tá? Então isso aí eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha na sexta. E quem tem que a questão da específica, né? Vocês vão fazer o. Ah não, vocês vão fazer o PAS 2 ainda, né? Não tem específica. Mas vale dar uma olhadinha em algumas formulinhas, em alguns esqueminhas básicos um dia antes da prova. E apostas que não caem tanto, mas podem ser cobradas e a galera normalmente não estuda. Energia mecânica, professor, mas energia mecânica é assunto do primeiro ano. Cinética, potencial gravitacional, potencial elástica, é assunto do primeiro ano, mas é cobrado no segundo. O PAS ele é acumulativo, a galera esquece isso. Não é só o assunto do ano, é a soma dos assuntos que vieram até então. Então, a parte de energia cinética, trabalho de uma força, tá? Pode ser que apareça por ali. E calorimetria, que é um assunto do segundo ano, aquela parte da troca de calor, em que você tem o que macete, quando há o aquecimento, o que mole, quando há a mudança de fase. E esses assuntos, para o PAS, eu acho que é um bom caminho. Claro que não dá para ver tudo, claro que o ano passado foi um ano muito atípico e alguns ali saíram um pouco do ritmo de estudo. Se eu fosse vocês, eu focaria nessa ordem. Ondulatória e gases, depois refração termodinâmica e energia mecânica e calorimetria. Tá? Vou dar uma pincelada sobre o PSS, porque agora que vocês já entenderam como que é a estrutura que serve para os outros,
O PAC, eu não sei se alguém vai fazer, que é da Unioeste, Unicentro, então não vou nem comentar. Mas tá aí a informação se alguém quiser. A prova do PSS não possui formulário, a não ser que eles mudem isso para esse ano, porque a prova ficou lá para frente, o PSS, né? Talvez a gente tenha uma revisão antes novamente. Ondulatória, de novo, é o que mais cai. E termodinâmica já é um... Opa, gente, perdão, esqueci de colocar no silencioso aqui. Pronto, resolvido. E o termodinâmica já é um assunto que é mais cobrado. Entre provas da UEM e provas da UEPG, a prova da UEM sempre é um pouquinho mais puxada. O que vale a pena, eu acho, revisar antes do PSS, quem for fazer aí, apesar que a gente vai ter isso mais pra frente, dilatação hidrostática. Tá? E aí, as apostas, escalas termométricas, termometria e óptica geométrica, a parte de espelhos, basicamente. Tá? Como vocês falaram que estão sem nenhum exercício aí, pelo menos quem já estava naquele momento, no começo da aula, se alguém tiver alguma dúvida em algum exercício, gente, vai mandando aí. Eu vou puxar uns exercícios que eu tenho separados, tá? Para dar uma revisãozinha rápida em cada assunto. Gente, lembrando que é uma revisão rápida, né? Então, a ideia é que a gente só consiga dar aquela puxadinha na memória do que foi visto. E qualquer dúvida que vocês tenham, gente, abra o microfone, pergunta no chat, fiquem à vontade. Então, olha só. O primeiro exercício que eu vou fazer aqui com vocês é esse aqui. Vou dar uma esticada na tela, para ficar mais fácil. Aqui. Vou colocar aqui mesmo. Tá. O enunciado aqui eu vou cortar porque minha cabeça não vai cortar nenhuma parte importante. Então, olha lá. O exercício... Cadê minha caneta? Aqui. Esse exercício fala o seguinte, é um exercício de uma somatória. Na verdade, ele é da UEPG, tá? Mas ele é compatível com assuntos do que eu separei ali para o PAS. O gráfico a seguir representa a configuração de uma onda transversal. Puxa na memória. O que é uma onda transversal? Qual a diferença da onda transversal para a onda longitudinal? A onda transversal é esse desenho bonitão que a gente está acostumado a fazer de onda. A onda transversal é aquela que a oscilação ocorre em um eixo, por exemplo, a corda está oscilando para cima e para baixo e a energia se propaga de um lado para o outro. Tá? Então você tem a propagação de energia em um eixo e a oscilação perpendicular. Que tipo de onda é transversal? Luz, ondas eletromagnéticas em geral, né? Ondas em cordas, aquela ondinha de brincar que você vai com a cordinha lá, a cobrinha, lá, é uma onda transversal. Qual é uma onda importante que não é transversal? O som. Ele é longitudinal. Tá, quando você fala, essa onda se transmite como se fosse uma sanfoninha. Ela fica fazendo isso aqui, ó, e vai viajando pelo espaço. É uma diferença de pressão, tá? Então a oscilação não é para cima e para baixo, ela é, tá, um aumento, uma expansão e uma compressão de ar. Se propaga com velocidade, vamos anotar essa informação, de 0,4 metros por segundo. Só ajeitar aqui. Ué. Ixi. Agora foi. Pera aí, gente. Deixa eu só aumentar aqui que minha caneta resolveu diminuir de tamanho aqui, minha borracha. Pronto. Aí. Então. Beleza. Numa corda tensionada. A partir do gráfico, assinale o que for correto. Apareceu um gráfico, fique esperto com os dados desse gráfico, com os eixos. Nesse caso, a gente tem y em centímetros, então isso aqui é uma distância, tá? E x em centímetros, então isso aqui é uma distância também. Quando você olha para a onda, a gente já tem algumas informações olhando para este gráfico. Por exemplo, que a amplitude, que é o quanto que a onda sai em relação ao equilíbrio para cima ou para baixo, é representada por esse eixo y. No caso, a amplitude é o y igual a 10 centímetros. Tá? Então essa é a amplitude da onda. Agora, quais são as outras informações que a gente pode puxar da onda aqui? O comprimento de onda. Como que eu descubro o comprimento de onda?
é a distância de crista a crista, ou de vale a vale, mas eu vou usar de crista a crista. De 0,2 a 0,6, o lambda, que é o comprimento, é 0,4 centímetros. Olhando aqui, ó, vou fazer o risco que depois eu vou apagar. Aqui, ó. Esse tamanho é 0,4 centímetros. Esse é o comprimento da onda. Olhando para o gráfico, é isso que a gente consegue pegar. Agora vamos ver as alternativas. Na primeira. Opa. Ô, Jesus. Na primeira ele fala o seguinte: a amplitude da onda 10 a menos 1 metros, bom, é 10 centímetros, né? 10 centímetros é igual a 0,1 metros, dividido por 100, que é igual a 10 a menos 1 metros. Então, essa é a verdadeira. A segunda. Tá difícil fazer uma bolinha aqui. A frequência da onda é 100 Hz. Se você olhar para um gráfico normal, se ele tiver algum eixo com tempo, você consegue, pelo gráfico, descobrir o período da onda. Aqui não é o caso, é tudo em distância. Então, para calcular o período dessa onda, eu vou calcular a partir da velocidade. Tem duas equações para velocidade. Aqui já dá o período direto, que é essa aqui, ó. Velocidade é lambda sobre o período. Mas normalmente o aluno não lembra essa fórmula. Ele lembra a fórmula velocidade é lambda f, que é a que a gente mais usa. O físico gosta de frequência. Você gosta de período aí, não é pra gente não. Então, essa da direita é mais comum. Se você resolver pela da esquerda, você já tem automaticamente a resposta. Eu vou resolver pela da direita, por quê? Porque eu já quero calcular a frequência também. Professor, o exercício está perguntando? Não. O ponto não é nem esse. O ponto é que eu tenha a informação a mais para a gente dar uma lembradinha. Então, a velocidade da onda é 0,4 metros. O comprimento de onda eu tenho que colocar em metros, porque a velocidade está em metros. Aqui ele está em centímetros, 0,4. Isso dá 0,4, 10 a menos 2 metros. Tem que dividir por 100. Então, vou pôr aqui, 0,4, 10 a menos 2 vezes a frequência. Bom, 0,4 com 0,4 cai fora, fica 1 no lugar. O 10 a menos 2 vem aqui para baixo. E o F eu quero. O 10 a menos 2 agora sobe, né? Inverte a posição dele na fração. Inverte o sinal, que dá 10 ao quadrado, que é 100 Hz. Tá? Então, 100 Hz. Já achei a frequência, que é 2. E vou calcular o período. Então, eu vou calcular o período pelaquela outra equaçãozinha da frequência e período, que é uma foto. 1 é igual a frequência vezes período. Desde que eles estejam na mesma proporção. Como assim? A frequência esteja em Hz, que é por segundo, e o tempo em segundos. Que a frequência esteja em RPM, que é rotações por minuto, e o tempo em minutos. E aí isso vai ser sempre verdadeiro. 1 é igual à frequência eu acabei de calcular, que é 100, e o período eu quero. Então, o período é 1 sobre 100 segundos. Se você olhar a alternativa 4, ele fala que o período é 1 segundo. Então, não é 1 sobre 100, essa aqui é falsa. Tá? Então, essas propriedades fundamentais das ondas aparecem muito. Até aqui, foi isso que a gente viu, tá? No exercício. Agora entra uma alternativa sobre aquele problema que eu comentei com vocês, né? Essa questão do MHS. E a 16 é uma teórica. Então, antes de eu apagar aqui para fazer a 16, a 8, eu vou comentar a 16 com vocês. Ele fala o seguinte: uma onda transversal se propagando numa corda transporta matéria e energia durante seu movimento. Essa alternativa ela tem um problema seríssimo, que ela viola a definição de onda. Onda não transporta matéria. Como que eu faço para lembrar isso, professor? Porque isso me confunde, porque eu vou lá na praia no final do ano,
a água me arrasta lá e eu falo que a onda me levou. Não é a onda, é a correnteza. Onda não transporta matéria, não tem como ela arrastar átomos de um lado para o outro. Quando você fala da convecção, por exemplo, você está falando de uma corrente de convecção, porque aí sim as coisas se movem lá. Bom, então a 16 está errada porque a onda não transporta matéria. Todo o resto estava de boa. E agora a gente vai para 8. Ver o que acontece na 8. Vou abrir mais uma abinha aqui para conseguir fazer um esqueminha. Peraí. Cor preta. Aqui e aqui. Tá. Vamos para a 8 então. A 8 fala o seguinte: a equação de onda pode ser expressa por. Então você tem um eixo y ali. Tá? Y é igual a 1 sobre 10 cosseno. Eu tô gravando no computador, Natan, tá? Tô gravando aqui no meu computador. Agora eu fiquei só com dúvida se meu som tá gravando também, mas acho que tá. Eu vou subir porque a qualidade fica bem melhor. No Drive a qualidade fica meio zoada. Mas valeu pelo toque aí. Tá? Cosseno de θ0 mais ômega t. Oh, desculpa, gente. Eu tô confundindo as bolas aqui. Isso aqui é o que eu vou fazer depois. Espera aí. Apaga, apaga, apaga. Apaga, apaga e apaga. Aí. Cosseno. Ó, apagou demais. Para de apagar, moço. Aí. 10. Cosseno de π. Isso aqui é o que ele está falando que é a resposta, né? 100 mais t sobre 250. Então, olha só o que virou isso aqui. Para você responder isso, gente, você tem que lembrar do assunto que envolve as ondas, que é o MHS. Qual é a equação de onda do MHS? A equação de onda do MHS é, no caso aqui, y igual a A cosseno de θ0 mais ômega t. Em que momento em que eu sei que essa alternativa está errada? Tá? Porque a alternativa de cima, a possibilidade de resposta, ela está trabalhando com o y em função do x. Tá? Então eu estou juntando duas ideias aí. O meu ponto é, tem uma coisa que difere essas duas equações. Aqui você tem o tempo, multiplicando alguma coisa, né? Aqui você tem uma fase inicial, aqui tem o x, um negócio meio estranho, mas tudo bem. Aqui tem o valor que seria a amplitude, tá bom. Mas olha esse π solto aqui, ó. Esse π solto não tem equivalente. Então, esta equação, ela pode ser uma equação de onda, desenhando uma onda, mas não é uma equação de onda que vocês estudam. Então, a 8, ela é descartada para a gente não ter que resolver, montar essa equação inteira e ver a x, a y e juntar tudo. Ela é descartada só pela cara desta equação. Por exemplo, fazer uma analogia com uma coisa lá do primeiro ano, talvez fique mais fácil. Lembra do sorvetão? Função horária da posição para movimento uniformemente variado? Aí eu falo para vocês o seguinte, tem uma equação aleatória, o 250 aqui, o jovem, na verdade, esse 250, ele seria o equivalente ao ômega. Tá vendo que é o que multiplica o tempo? Então, o ômega seria 1 sobre 250. Porque o tempo ainda continua na fórmula, né? Peraí, gente, meu negócio tá apagando demais aqui, pronto. Aí. Então, o ômega que multiplica o tempo seria 1 sobre 250. Nessa comparação. Beleza? Aqui, ó, qualquer coisa você dá avisa aí, jovem, se não ficou claro. Daí o tempo seria o quê? Então, o tempo a gente não substitui. Tá? Quando a gente monta essas equações, a gente... Já vou chegar aí, Vitor, tá? A gente chega na equação, a gente não substitui o tempo. Então, quando você tiver uma resposta de onda, de equação de onda, ela vai vir sempre assim. Vou pegar essa equação branca, tá? Se ela estivesse correta. Y é igual a 2, não essa onda do lado, vezes cosseno
de π sobre 2 mais ômega... Opa, desculpa, perdão. Espera aí que ficou zoadão meu 2 aqui. 2 mais πt. Então, a resposta... Eu já vou colocar aí, Felipe, tá? Como calcular esse ômega. Tá? E vamos ler essa questão inteira aqui, que vocês estão com bastante dúvida na equação. Deixa eu só responder a primeira pergunta dela lá em cima. Caso aparecesse uma resposta que poderia ser correta, que eu estou esquecendo um exercício agora, tá? Você tem uma amplitude, aqui é o A, é a amplitude, tá? É o Azinho da fórmula, que é quanto a onda sobe e desce. No nosso exercício seria 10 centímetros, ou em metros, 1 sobre 10 ou 0,1, tá? Mas aí o ponto não é esse. O θ inicial, que alguém perguntou, o Lucas ele perguntou por último, o θ inicial, ele é a fase inicial dessa onda. Como assim? Eu tenho uma função cosseno aqui, não tenho? Então, se a onda começa no zero, se essa onda aqui nossa começa lá em cima, no máximo, né? Se a onda começa no zero, na posição zero, quer dizer que o cosseno tem que zerar também. Eu posso depois, se vocês quiserem, eu faço uma gravação específica só sobre essas equações. Tá? Eu vou explicar para vocês se estão me perguntando, mas eu faço um trechinho específico, posto hoje à noite, no máximo de madrugada, para vocês verem amanhã, só sobre essas equações, tá? Para fazer com bem mais calma. Mas, Professor, oi, mas daí o teto seria 10 porque ela começa no 10? não, aí é um ângulo, tá? Quer ver? Vamos olhar para essa função aqui, jovem. Aqui não é o ponto mais alto dela? É, né? É quando ela começa. Qual é a condição de quando algo começa? Que o tempo seja zero, não é? O tempo é zero quando algo está começando. Então, olhando essa equação branca que eu fiz aqui, o que é zerar nessa equação? Esse termo zera, e a equação fica assim, ó. 2 cosseno de π sobre 2. Ela ficaria assim, não ficaria? Ficaria. Agora, o que acontece com π sobre 2? Que ângulo é esse? Π sobre 2. 90. Oi? 90, né? Π sobre 2 é Sim. 90. Quanto que é cosseno de 90? Zero. Zero. Então, para o tempo igual a zero, a função daria zero. Eu fiz essa função aqui, igual eu falei, ela não tinha relação com o exercício. Esta função ela não pode representar o exercício. Por que ela não pode representar o exercício? Porque quando a onda começa, ela não está no zero, ela está lá em cima. Então, é essa relação que você faz de máximo e mínimo. Não é o valor exato que está lá em cima que entra no θ, tá? O θ é para fazer o cosseno valer o máximo ou mínimo. É o cosseno que dá essa carinha de onda para o gráfico. Sim? Ou mais ou Acho que tá menos? mais claro agora. Tá. Mas eu vou, mesmo assim, gente, eu vou fazer uma gravaçãozinha só sobre esse assunto para vocês, sobre essas equações do movimento harmônico. Como que a gente trabalha com elas, elas são fáceis. O problema é que é muita informação na mesma equação, tá? E deixa eu ver outra pergunta aqui. Tinham duas perguntas lá do Vitor e do Felipe. Como calcula essa frequência, esse ômega? Eu vou tirar essas coisas da tela aqui, gente, que a gente já resolveu o exercício. Deixa eu pegar um pouco mais de espaço. Tá? Então, volta para cá. Cadê? Aqui, aqui e aqui. Para tirar essa coisa horrível aqui. Não, não deu certo. Pera aí. Pronto. Então, olha só. Esse ômega. Esse ômega, primeira coisa, ele tem vários nomes. O nome comum dele, quando você está estudando lá no primeiro ano, blá, é velocidade angular, tá? Que é com a velocidade com que o objeto gira, quando você estuda polias, roldanas por eixo, por cabo, isso pode aparecer com esse nome. Normalmente aparece com esse nome. No movimento harmônico simples, ele pode ganhar dois nomes diferentes. Que nomes que ele pode ganhar? De pulsação. Nossa, ficou horrível a letra. Gente, meu programa tá meio zoado aqui hoje, por isso que tá tudo ruim de escrever. Pulsação ou de frequência
angular. Tá? Então, se aparecer esses nomes diferentes, ele simboliza a mesma coisa que o ômega. E como a gente calcula esse ômega? O ômega é a velocidade, ele nasce, a definição de ômega, nasce como velocidade angular. Então pensa comigo, a velocidade angular não é a quantidade de ângulo que variou no tempo? Velocidade é isso, né? Alguma coisa por tempo. O que seria velocidade angular? É quanto de ângulo variou no tempo. Vamos pensar em uma volta. Em uma volta, numa circunferência, quanto que ele vai variar em ângulo se você der uma volta? 2π, 360. Então o θ é 2π, dividido pelo tempo de uma volta. Oh, meu Deus do céu, gente, tá falhando tudo aqui hoje. Só que o tempo de uma volta é um período. Então este é um jeito de calcular o ômega. E o outro jeito de calcular o ômega é a partir da frequência. Porque a gente sabe que ou a gente divide pelo período ou multiplica pela frequência. Só que esta frequência f aqui é a frequência pura, a frequência f, não é a frequência angular. Então eu tenho uma confusãozinha com os nomes. Mas o cálculo do ômega você pode tirar desse assunto lá de trás. Por isso que é importante calcular a frequência e período nesses exercícios. E por isso que eles aparecem. Porque no meio de perguntar sobre frequência, sobre período, a gente vê se bate ou não, tá? Voltando para o exercício lá, depois se vocês puxarem na memória, vocês lembram que a minha frequência tinha dado 100 e meu período tinha dado 1 sobre 100. E o termo que acompanhava o tempo, que foi o que alguém perguntou ali em cima, que a jovem perguntou, era 1 sobre 250. Não batia também, tá? Aqui, né? Esse termo rosinha aqui, ó, era 1 sobre 250. Se eu calculasse isso, pelas informações que eu tinha, vou usar essa equação aqui, tá? 2π e a frequência era 100. Então daria 200π minha frequência angular, minha pulsação. E lá estava 1 sobre 250. Então mais um fator para estar errado. Tá? Mas eu não ia calcular aqui para a gente chegar lá. Beleza? Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa aqui? E eu, de verdade, a gente colocou um tempo pequeno, porque era mais para puxar as dúvidas de vocês. E aí também a gente é meio complicado de horários, professores, a gente dá aula nos lugares. Desse assunto, o que ficou de dúvida para vocês? Esqueça o exercício. O que ficou de dúvida? Porque depois eu posso fazer algo separado e mandar para vocês junto com essa aula de novo lá naquele caderninho. Eu posto hoje de noite as dúvidas que vocês ficaram bem explicadas com calma, mas também o vídeo não para não ficar muito longo, tá? Alguém tem algum ponto especial? Professor, Pode falar. sei lá, se você pudesse, tipo, explicar como que vê, tipo, a amplitude, a frequência, pela forma, pela equação, acho que ficaria bem bom. Tá. Então, uma das coisas que eu vou fazer é o seguinte: eu vou primeiro lembrar o que eu acho que vocês lembram, todos os pontos da onda. Amplitude, frequência, solta, esquece por enquanto a equação, tá? Vou pegar um exercício sobre isso, sobre esses pontos simples, coisa simples. E aí depois eu vou fazer um outro separado para explicar só as equações, tá? Eu sei que o material do SA, gente, ele é um pouco mais aprofundado nesse assunto. Então, se eu lembro do ano passado que eu dei uma olhada para fazer o laboratório, a galera, ia puxar umas coisas de lá, mas tem muita informação a mais. A minha mais a revisão vai ser mais direcionada, tá? Então, muito detalhezinho eu vou deixar pra gente focar no corpo principal ali, tá? Mais alguém, gente, quer perguntar alguma coisa? Ou senão eu vou puxar outro aqui. Deixa eu ver enquanto vocês estão vendo, mandando aí, eu vou. A energia mecânica seria exatamente, Natan, cinética, potencial gravitacional e potencial elástica. Exatamente essas aí, tá? Eu vou dar uma dica pra vocês aqui também, gente, até por questão de tempo. Eu sei que tem essa coisa tem toda uma questão do colégio, não sei o que, mas eu vou subir o vídeo pelo YouTube, né? E vou colocar lá o vídeo no YouTube para vocês assistirem pela plataforma, obviamente. Mas se vocês procurarem no canal do YouTube, tem aula a rodo lá, nesse canal que eu vou subir. Tem aula, tem revisão inteira do PAS e PSS, tipo de dias, não vai dar para vocês assistirem.
porque é muita coisa, mas vai ter, tem revisão, tem exercício resolvido, as aulas do laboratório do ano passado estão todas lá. Então, assim, você dê uma procurada lá, você vai achar bastante coisa já de revisão. Só que lembra que não é esses vídeos da internet de 10 minutinhos de sabe, legalzão, faz duas fórmulas, me salva, resolve um exercício e acabou. Tem uma explicação, então eles são um pouquinho mais demorados. Mas no desespero, né? Deixa eu pegar um aqui. Deixa eu ver se aqui vocês mandaram mais alguma coisa. Não, beleza. Então, vamos pegar então um aqui sobre. Vou continuar, vamos ver aqui. Vamos pegar um sobre. Cadê o exercício? Tá, eu vou puxar mais um de ondas. Só que é uma parte de luz agora. De fenômenos ondulatórios, né? Vou minimizar aqui, peraí. Aqui, tá todo meio lerdo hoje. Não sei o que aconteceu. Ó, vamos para esse exercício aqui. Ele trata de ondas, só que não daquelas propriedades que a gente acabou de fazer. No livro Óptica, de Isaac Newton, apresenta experimentos que tratam. Isaac Newton, né? Esse D eu acho que não devia ter ali. Apresenta experimentos que tratam da decomposição da luz branca, usando prismas. Sobre o prisma de vidro colocado no ar, sendo atravessado por raios luminosos, assinale o que for correto. E eu juro que não foi pensado, gente, mas ó, a melhor coisa para você lembrar de prisma, quem gosta aí, ó, lembra da capa do disco do Pink Floyd. Não tem erro, porque nessa capa tem várias informações nesse desenho. Tá, professor, não sei o que é isso. Aí complica a vida, hein? Aí falta um pouco de cultura. Ó, vamos fazer esse esquema do prisma primeiro, pra gente focar em algumas coisas importantes. Primeira coisa, a luz vem branca, bonitinha aqui, bonitinha. Quando ela chega no prisma, ela decompõe. Por que ela vai decompor a luz branca? Porque ela é formada por outras cores, que o Newton decidiu serem 7, mas são várias cores ali, né? Ele escolheu o número 7. A primeira coisa que você tem que ter em mente, qual luz, qual cor que menos desvia? Porque todas vão sofrer um desvio. Qual que menos desvia? A que menos desvia é o vermelho. Então você tem aqui vermelho, alaranjado. Eu vou fazer com uma separaçãozinha para ficar fácil de enxergar, tá? Alaranjado, amarelo, verde. Puxa, tá travando tudo aqui, gente do céu. Azul, anil. E também não vai desviar tanto, tá? Porque eu tô fazendo aqui com uma certa separação. E violeta. Exatamente, jovem. Tem que ser o Dark Side, né? Dark Side para ficar na memória. Olha só. O que acontece? Cada onda de cor especial ali, ela tem um índice de refração diferente. Lembra do índice de refração? Oh, meu Deus, peraí. Índice de refração é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio, que você tem nesse meio que você está estudando. O C é a velocidade da luz no vácuo. E aí o que acontece? Como elas têm índice de refração diferente, elas acabam desviando de maneira diferente. E elas se separam. A vermelha é a que menos desvia, tá? E a roxa, o violeta, é o que mais desvia. Essa é a primeira informação que você tem que lembrar. Com as cores separadas, agora a gente vai pensar na praia, no final do ano. Espero que não desça, porque não era para ter de viajar, porque está em pandemia. Mas pensem comigo, quais das radiações ou a radiação que mais faz mal para vocês quando vocês estão tomando muito sol? Qual é o tipo de onda que faz mal? Não é a luz visível, né? Que onda que é essa? Alguém sabe? Ultravioleta. Então, olha as coresinhas aqui. E o ultravioleta ele vai estar do lado de quem? Do violeta, não é? Então, o ultravioleta que está aqui, eu fazendo uma cor diferente, o V, e aqui o infravermelho, IV, existe uma relação de energia entre eles. A energia do ultravioleta é muito maior do que a energia do infravermelho. A energia aumenta dali para cá. Energia. Tá? Isso justifica, por exemplo, todos nós emitimos infravermelho, né, na nossa temperatura.
mas se a gente receber ultravioleta já é um pouco mais danoso, e conforme passa do ultravioleta, aí vai as outras radiações que são mais energéticas. Como que eu vou lembrar dessa questão da energia? Eu vou dar um exemplo mecânico para vocês lembrarem. Não vai adiantar para lembrar a fórmula, mas ajuda a lembrar a parte mecânica. Temos uma corda, certo? Invisível, estou segurando essa corda. Eu posso balançar a corda assim, ó, bem devagar. Eu vou gastar energia, porque eu estou balançando a corda. Agora, se eu balançar a corda bem mais rápido, eu nem sei se aparece para vocês eu balançando a corda, tá? Se eu balançar a corda muito rápido, o que acontece? Eu gasto mais energia. Então, quanto maior a frequência com que eu balanço a corda, mais energia eu gasto. Olha para as cores do arco-íris ali de novo. E para o ultravioleta e infravermelho. Quem tem maior energia? O ultravioleta. Então, junto com a energia, a gente tem a ideia da frequência. As ondas de maior frequência são as ondas mais energéticas. Tá? E aí, se você quiser puxar a fórmula, que eu falei qual que é a fórmula de energia para ondas eletromagnéticas é uma constante H, isso o exercício tem que falar para vocês, vezes a frequência. Então, quanto maior a frequência, maior... Deixa eu só não usar essa cor para não confundir. Quanto maior a frequência, maior a energia. Então, só dessa capa, só das cores, só desse negócio do Newton, muita coisa abre. Se você analisar com calma, sabe, o mesmo desenho, você já consegue muita informação ali. Agora eu vou rapidão para a gente ir para as alternativas, tá? Na primeira alternativa ele fala o seguinte: o desvio do raio luminoso produzido por um prisma depende de 3 fatores: do ângulo de incidência, ou seja, desse primeiro risco aqui que está chegando, dependendo da angulação que você coloca essa luz, ela vai interagir diferente com as faces do prisma. Eu acho que isso é meio claro para todo mundo, né? Porque você vai mexendo no ângulo, vai mudando o ângulo de incidência. Então você acaba mexendo na refração. O ângulo de refringência, tá? Que é o ângulo que ela vai sofrer a refração. Se mudou de incidência, muda de refringência. O ângulo de refração, do jeito que a gente chama, né? E o índice de refração do vidro. Sim, por quê? Porque se o vidro for feito de um material que tem o mesmo índice de refração do ar, vamos supor, isso é impossível, mas vamos supor que fosse, você não ia ter refração tão grande. Ou se o material é muito diferente, ele tem uma refração totalmente diferente. Foi essa mudança de material que permitiu os óculos ficarem mais finos. A gente começou a conseguir trabalhar com materiais transparentes que desviavam muito a luz sendo pequenininhos. Antes não. Então, a primeira alternativa é uma alternativa que é verdadeira. Quando um feixe de luz branca incide sobre um prisma, a cor vermelha é que menos sofre desvio. E aqui a violeta que apresenta maior desvio. Gente, isso aqui se aparece na prova, você tem que beijar o cara que montou essa prova, ou a mulher que beijou essa prova. É só lembrar da capa, é só lembrar de um prisma, é só lembrar de qualquer outra coisa. Lembra da prática. Qual que é a prática? Em cima do prédio, qual que é a cor da luzinha que fica lá piscando dos prédios para avisar que tem um prédio ali? Vermelha. Qual é a luz que você consegue ver do avião quando o avião está passando? Ela fica meio que mudandinho de cor, mas é que você vê mais claramente a luz vermelha, porque ela desvia menos, ela chega mais no seu olho e espalha menos no céu. Aqui espalha mais violeta, anil e azul, e por isso que a luz do céu, quando entra na atmosfera, espalha a luz azul e a gente fica com o céu azul claro. Então, o céu é azul por causa... Espera aí, gente. Não é aqui. Por causa dessa dispersão. 4. O índice de refração do vidro não depende da frequência da luz que o atravessa. Tá? O índice de refração do vidro é esse Nzinho aqui. Agora, a velocidade dessa onda nesse outro meio depende do quê? Da lambda F. Aí você fala, pô, professor, tem a frequência escondida ali, né? Então depende sim. Então, a frequência de uma onda, ela começa com F, que é o mesmo F que começa em fundamental. Fundamental. Na refração, na reflexão, a não ser em casos muito específicos, na dispersão, a frequência não se altera. Porque se a frequência da onda alterasse,
mudasse de um meio para o outro, a luz mudava de cor. O branco não é que tem uma onda que é branca e se dispersa em várias. Na onda branca tem várias ondas juntas. E aí você só separa elas. A gente vê branco, né? Mas se houvesse mudança na frequência, a luz mudava de cor. Você pegava um laser vermelho, apontava dentro da água ele ficava, sei lá, azul. Isso não acontece, tá? Então a frequência não muda. Se a frequência não muda de um meio para o outro, ela vai influenciar alguma coisa? Não, tá? Sabendo que um deles é índice de difração, meio você consegue calcular. Então, Felipe, sim, mas ela é uma alternativa estranha. Deixa eu, para quem não ouviu o chat aqui, tá? Deixa eu só primeiro cortar, senão eu vou me perder aqui, tá? Não depende da frequência da luz. Não depende da frequência da luz, tá? É 4 aqui. O Felipe falou assim, professor, mas não são dois fatores, tá? Sim, são dois fatores, porque um você consegue calcular em função do outro. Mas se você olha só um esquema da refração, você tem este ângulo, eu vou ter que fazer uma cor diferente aqui, tá? Para tentar não bagunçar ali. Este ângulo, que na verdade que não é aqui, né? É o ângulo em relação ao normal, o ângulo de incidência. O ângulo de refração, ele tá aqui nesse monte de raio colorido, tá? Tem um ângulo de refração ali daquele lado e o índice de refração. O que o Felipe comentou é, sabendo um, dá para calcular o outro? Dá, tá? Mas se você não tiver o fator do meio, você não consegue calcular os dois. Por exemplo, se eu não te der o índice de refração do prisma e nem o ângulo de refração, o ângulo de incidência não adianta de nada. Então, por isso que essa a gente pode considerar correta. Ele depende de dois fatores, porque o terceiro você consegue calcular. Mas você consegue calcular porque um dos fatores te permite calcular esse terceiro. Tá? Se você não for pensar no cálculo, são 3 fatores envolvidos. Beleza? Ficou claro? Beleza. Vamos para 8 aqui. Quando a luz passa de um meio menos refringente, ar, para o mais refringente, o raio de luz se aproxima da normal. Isso aqui vocês viram a rodo também. Deixa eu dar uma apagadinha nisso aqui, gente. Peraí. Rapidinho para dar um espaço. Porque já deu aqui, nós estamos no intervalo de troca de aula já. Então, olha aqui. Eu tenho um meio. Oh, meu Deus. Eu tenho um meio aqui. Tá? A normal, lembrem-se, é sempre em relação. É uma perpendicular em relação à superfície. É uma 90 graus. Ele fala o seguinte, quando vai do ar para o vidro, né? Ela aproxima da normal. Bom, esse ângulo, gente, aqui é o ângulo de incidência em relação ao normal. Este ângulo, ele está associado à velocidade. Então, onde o ângulo é menor, a velocidade é menor. Agora, a luz é uma onda eletromagnética, ela tem campos elétricos e magnéticos que vão oscilando. No ar, é basicamente vazio, não tem quase nada atrapalhando ela. Ela vai que vai louca. Quando ela chega na água, tá cheio de átomo e molécula ali. E ela interage com esses átomos e com essas moléculas, ela acaba sofrendo uma alteração na sua velocidade. Para menos, né? A velocidade acaba diminuindo. E com isso, ela aproxima da normal. Então, estes ângulos aqui de incidência e refração, eles estão sempre associados às velocidades. Nesse caso, a 8 é verdadeira. E por fim, o índice de refração de um meio indica quantas vezes a velocidade da luz no vácuo é maior que a luz no meio. Olha só, eu apaguei, estava aqui, né? O índice de refração é C sobre V. Perfeito. Quanto mais refringente, jovem, mais próximo da normal. Porque quanto mais refringente, mais difícil a luz viajar lá. Menor a velocidade. Então, ó, tem a ver com essa equação que eu estou montando aqui agora. Quanto maior o índice de refração, significa que a velocidade é menor. Então, é uma inversão. O ângulo está associado à velocidade. E o índice de refração é o oposto. Tá? Ele é o inverso. Pensando em proporcionalidade. Tá? O índice de refração é C sobre V. C é a velocidade da luz no vácuo, V é a velocidade da luz no meio que você está estudando. A luz nunca passa a velocidade dela própria no vácuo, em nenhum outro lugar. Nada passa a velocidade da luz no vácuo. Então, essa divisão vai dar sempre 1, alguma coisa,
1,2, 1,5, 2, raiz de 2, por aí vai. É sempre o fator de razão, ou seja, quantas vezes a luz no vácuo é mais rápida do que no meio que você está estudando. Então essa aqui é aquela somatória gostosa de fazer que tudo é verdadeiro. Que por mais que você faça uma coisa errada, você não perde nota. Tá? Então, ó, vou pedir para vocês e fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade para o que vocês quiserem aí. Algum outro assunto, tirando aquele lá que eu já prometi para vocês das ondas, não sei o quê, da MHS, das equações, algum outro assunto vocês querem uma pequena revisão rápida para eu conseguir colocar lá, um videozinho curtinho de um exercício? Ou vocês estão mais tranquilos? Falam, os outros eu consigo pegar pela internet, eu vejo das aulas do caderno do ano passado. Vocês têm acesso ao caderno do ano passado, né? Pelo menos eu acho que tem ainda se você usar o login velho. Mas fique à vontade. Eu fico aí para ver o que vocês vão falar, tá? E qualquer dúvida, gente, pode mandar mensagem. Alguém mandou uma mensagem, gente, eu já esqueci o nome quem foi. Tem um exercício que já está pronto para postar para vocês. Que é um exercício do PAS, não sei se é do PAS 2, na verdade. Mas se vocês tiverem algum exercício no meio do caminho hoje, nesse final de tarde aí, professor, eu tô com dúvida até amanhã mesmo. Procura lá nos grupos do ano passado, se já não saiu. Deve ter meu contato em algum lugar lá. Só mandar. E aí, quando eu tiver um tempinho, eu dou uma ajeitadinha e mando pra vocês a resposta. Fechou? Pessoal, espero que tenha ajudado um pouco. O MHS é bom vocês falarem que deu uma confusão, porque a gente trata com mais calma. É um assunto meio confuso, tá? E qualquer coisa, fiquem à vontade, nos procurem. É claro que assim, a gente dorme também, mas mandando mensagem, em algum momento a gente responde. Fechou? Então, galera, vocês têm mais uma revisão agora, né? Mais uma aulinha, se não me engano. Boa próxima aula aí da revisão do PAS. Qualquer coisa, nos procurem. E dê uma olhadinha amanhã cedo no caderno, que amanhã cedo o caderno vai estar carregadinho lá com essa aula e com o que eu prometi para vocês. Fechou? E aí eu vou deixar um campo para dúvidas. Se alguém quiser mandar alguma coisa, eu vou colocar agora o campo para dúvidas lá, tá? Aí vocês podem mandar bala lá também. Fechou, galera? Até mais. Boa sorte na prova domingão. Se a gente se trombar antes aí para alguma dúvida, até a próxima. Falou, gente. Até mais. Tchau, tchau.